Irmãos, amigos, todos aqueles que nos acompanham, cristão, não cristão, católico ou espírita, não importa. A situação aqui que eu vou falar alcança todo mundo, né? O mundo inteiro. Né? Eu vou falar sobre o arrebatamento e ensinar, né, o que seja o arrebatamento. Né? Tem muitos textos, mas o texto principal está uma carta de Paulo, do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18. Esse é o texto principal, o endereço, o texto principal. Né? Vamos ler, vou pedir o João que leia para nós o versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que estejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. Então, primeira coisa é necessário que eu estude sobre o arrebatamento. Eu não posso ignorar esse assunto na Bíblia. É um assunto tão importante que é necessário que o mundo inteiro tome conhecimento desse assunto, né? Sejam ignorantes. Agora, lamentavelmente, muitos crentes, eu creio que a maioria deles, né, não entendem exatamente isso aqui o que é. Né? Então, por exemplo, ignorante quanto aos que dormem. Né? Não sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então, aqui você tem quem são os que dormem. Né? Quando a pessoa ela morre, se ela for salva, ela vai para o céu e fica lá em um corpo espiritual. Ela não sabe se ela vai receber um novo corpo. Ela está no céu. Todos. Morreu crente, salvo, vai para o céu em um corpo espiritual. Só que a pessoa vai e ela ainda não sabe se ela vai passar pelo processo do arrebatamento, que vai alcançar os que dormem. Então, os que dormem são aqueles que morreram conscientes da salvação, estão no céu. A Bíblia não fala que eles morreram, fala que eles dormem. Eles estão, é uma forma da Bíblia falar a respeito desse grupo de pessoas. Né? Então, pessoas que estão lá em um corpo espiritual. Bilhões de pessoas estão lá em um corpo espiritual. Né? Se ele foi salvo. Né? Agora, veja bem, os que dormem, ele está lá num corpo espiritual. Veja aqui, ó. Para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, nesse versículo, você tem duas classes de pessoas. Olha aqui, ó. Para que não entristeçais como os demais.
que não tem esperança. Aqui você pode ver de dois aspectos. Aqui. A pessoa foi para o céu, ela está lá, mas na hora do arrebatamento, que eu vou explicar o que é isso, na hora do arrebatamento, ela não recebe um corpo novo. Ela continua naquele corpo espiritual até o final do milênio. Olha que coisa interessante, irmãos. Essas pessoas não se prepararam, são crentes, verdadeiros crentes, né? Mas não estavam preparadas para participar das bodas. Não estavam preparadas. Elas ficarão ainda como testemunhas, porque elas têm um corpo espiritual, elas têm inteligência, têm visão, têm tudo, né? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade são as pessoas que morreram sem esperança. Morrer, ele não sabia, ele achava talvez que ia para o céu, não foi. Ele foi para o inferno. Então, essas pessoas estarão profundamente tristes, porque não alcançaram a salvação. Eu fico com a primeira possibilidade. São crentes que estão lá, mas no dia do arrebatamento, elas vão continuar em um corpo espiritual, elas não recebem um corpo novo, diferente dos que dormem, chamado aqui dos que dormem, não é? Muito bom, eu creio que deu para explicar mais ou menos o tema, o assunto, né? Aqui o verso 13. Agora vamos ler o verso 14. Pode ler, João. Pois se cremos assim, Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. então, os que dormem aqui, o versículo é bem claro. Está incluindo aqueles que subiram e que vão receber um corpo novo. Esses, quem são esses? Esses são pessoas de todas as eras, desde desde Abel. Caim foi para o inferno. Desde Abel, desde Abraão, desde Noé, desde Jeremias, todos os que foram salvos estão lá em cima, eles estão aguardando o dia do arrebatamento, que é o grito da meia-noite. Esse grito vai alcançá-los. Esse grito vai chegar ao ouvido dos que estão no céu e que vão receber um corpo novo, né? Esse texto aqui, ele mostra os dois lados, né? Porque há um grupo que vai se entristecer. Ele eventualmente subiu, mas não recebeu o novo corpo, só vai receber muito mais tarde, né? Ou então são pessoas não crentes mesmo, né? Ainda não tenho uma segurança completa em dizer para vocês quem é esse grupo, né? Então vamos continuar.
Pois cremos, verso 14, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então, esses que dormem, claramente descrito aqui, que eles vêm na companhia de Jesus. O nosso Senhor está lá, não com um corpo espiritual, mas com um corpo eterno, físico. Ele é as primícias dos que dormem. Está aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele é as primícias dos que dormem, né? As primícias. Então, ele já tem um corpo novo, então ele traz em sua companhia os que dormem. Aqueles que estavam preparados para o arrebatamento, se o arrebatamento fosse na sua época. Eles estavam preparados para o arrebatamento, né? Portanto, vão receber um corpo novo, né? Porque nem todos os que morreram salvos vão receber agora no arrebatamento um corpo novo. Não vai ser assim. Então, esses aí, agora o Senhor vem do céu, ele vai descer para a terra com esses bilhões de pessoas da velha dispensação, do Velho Testamento, né? Que seria até Atos 1 para trás, né? Ali, aí de Gênesis até Atos 1, né? Então, esses aí, eles descem com Jesus, descem ao nosso encontro. Mas não é só esse grupo, não. Vamos continuar lendo. João, veja aí para mim o versículo seguinte, o 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, eles são as primícias dos que dormem, né? Eles são as primícias dos que dormem, né? Então, eles vão descer com Jesus, mas nós ainda não subimos. Vamos continuar a leitura, você vai entender. Nós ainda não subimos, entendeu? Nós ainda estamos aqui num corpo natural. Preciso de um suco de laranja. Eu faço lá. Você vê para mim? Eu vou continuar aqui, viu? Eu vou lendo. Então, ele traz em sua companhia os que dormem, né? Agora, o verso 16 fala aqui, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Então, Paulo acrescenta aqui algo importante, a voz do arcanjo, né? Que voz é essa do arcanjo, né? Vamos comentar depois. E ressoada a trombeta de Deus, né? Quem vai tocar essa trombeta são os anjos preparados para isso. São arcanjos. Eles vão tocar a trombeta nesse momento, né? Mas essa trombeta, vamos pensar nessa trombeta depois, né? Porque Paulo vai falar sobre isso lá em
aqui em 1 Coríntios capítulo 15, né? Eu vou falar depois, para mostrar, falar a respeito dessa trombeta, que Paulo fala ao soar da última trombeta, né? Aqui em 1 Coríntios 15. Nós vamos falar sobre essa última trombeta e explicar sobre isso, né? Verso 16 agora. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? Aqui não há nenhuma dúvida. São as pessoas que morreram depois de Pentecoste. Morreram salvas depois de Pentecoste. Porque anterior não tinha Jesus ainda. Foram salvos, mas ainda não tinham o Senhor Jesus. Agora morreram os que morreram em Cristo, né? Essas pessoas, irmãos, que morreram em Cristo depois do arrebatamento, no momento do arrebatamento, porque elas estão no céu também. Os mortos em Cristo. Elas estão lá, Paulo, por exemplo, Jeremias, Daniel, etc, etc, etc. Eles estão lá, em um corpo espiritual, mas não faz parte dos que dormem. Faz parte dos mortos em Cristo, quer dizer, depois de Pentecoste. Eles subiram, Paulo está lá, esperando, e o que é notável é que, embora que eles estejam lá, eles não sabem, estão aguardando um corpo novo, como nós. Eu estou aqui, irmãos, com 3 vértebras quebradas, com um ombro machucado, que eu caí lá no monte, machuquei o ombro, tratando dessas vértebras quebradas, tratando de osteoporose, tratando de uma unha machucada. Quer dizer, esse é o meu corpo, sujeito à dor, à doença e tudo mais, né? Então, se eu morrer antes do arrebatamento, eu volto também, né? Mas eu espero ser arrebatado e depois eu vou descrever para vocês o que é o arrebatamento, né? E por que eu espero ser arrebatado. Eu posso explicar e devo explicar isso depois, né? Os mortos, então, em Cristo, está aqui, ó, ressuscitarão primeiro, né? Paulo morreu, né? Nero decapitou ele, né? Pedro morreu, foi crucificado. Mas todos os salvos, eles estão agora, o corpo já virou pó, né? Já se tornou pó. Só que esse corpo vai ressuscitar. Irmãos, uma coisa que me impressiona demais no arrebatamento é que Paulo fala em 1 Coríntios 15 que será num piscar de olhos. Que coisa! Será a maior manifestação da graça de Deus e do poder de Deus. Desde que ele criou o universo, desde que ele criou o homem, a maior manifestação do poder dele vai ser nesse dia, né? Então, os mortos em Cristo subirão primeiro. Agora termina aqui, ó. Depois nós, os vivos. Eu quero chamar a atenção, irmãos. Eu quero chamar a atenção. Paulo fala, depois nós, os vivos, né?
Aqui está o Carlos, né, é salvo, o João é salvo, a Gisele, né? Veja bem, nós, os vivos, vamos instantaneamente, né? Se o Carlos alcançar o arrebatamento, tudo, instantaneamente, em um piscar de olhos, milhões, milhões, milhões e milhões de pessoas vão receber um corpo novo. Então, tudo isso vem lá de cima, o nosso Senhor Jesus, os que dormem, né? Vem os que dormem e vem os que morreram em Cristo. Então, você imagina a quantidade de pessoas ressuscitadas instantaneamente, num piscar de olhos. E nós subimos. Então, por que tanta recepção para nós? Por que tanta recepção, irmãos? Isso é grandioso demais para aqueles que vão alcançar o arrebatamento. É grandioso demais, porque veja a companhia, veja quem vem nos encontrar. Primeiro, a própria pessoa de Jesus. Depois, todos os salvos que alcançariam o arrebatamento na sua época. Eles virão juntos. Depois, todos que morreram depois de Pentecoste. Então, vem nos receber, irmãos. Isso nos dá um sentido da grandiosidade do arrebatamento. E o Senhor espera por esse momento, tem milênios que Ele espera por esse momento, né? E hoje, irmão, infelizmente, a igreja não está preocupada com ela mesma, sabe? A maioria, não, de fato, não está buscando o arrebatamento, né? Então ele fala, depois nós, os vivos, né, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos em Cristo. Justamente com eles. E assim estaremos para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Então, esse encontro nos ares, né? Quer dizer, eu sonho com isso, irmãos. Eu falo, eu prego, eu ensino sobre isso já tem muitos anos, tem mais de 40 anos que eu não sei fazer outra coisa, né? A não ser explicar e ensinar sobre o arrebatamento, né? Então, em essência, o arrebatamento é isso aí, ó. Eu vou, no segundo momento, eu vou falar um pouco sobre 1 Coríntios, para complementar algum pensamento que talvez não ficou bem claro aqui nesse texto aqui de Paulo, né?